César, há uma simplificação quando a gente vê aí nas mídias, principalmente nas mídias alternativas, o uso do termo doping financeiro. E aí eles classificam o doping financeiro e colocam no mesmo balaio, por exemplo, o Botafogo e o Corinthians. São situações completamente diferentes, né? O Corinthians tem um problema de fluxo de caixa que não consegue pagar o básico e continua aumentando a dívida. Já o Botafogo, teoricamente, tem as dívidas controladas e um investimento para a qualificação do elenco. Eu vou querer depois comentar um pouco dos MCOs aí, mas é, não dá para qualificar os dois clubes é, no mesmo balaio, né? O Botafogo na mesma categoria, para ser mais técnico, o Botafogo e o Corinthians na questão desse processo de endividamento dos dois clubes. Eu estou Ah, correto? corretíssimo. São coisas completamente diferentes, né? Acho que são situações diferentes que requerem tratamentos diferentes, né? O Corinthians é um caso onde ele já devia muito, ele já tinha atrasos antes de iniciar esse processo de tantas contratações. Ele é um problema para o sistema, porque é a história que todo mundo tem dito, e é verdade. Ele deve ao Cuiabá, o Cuiabá é um adversário direto, e ao mesmo tempo ele contrata jogadores para disputar a posição ali contra o rebaixamento, justamente contra o Cuiabá. Então, isso é um problema para o sistema. O termo doping financeiro foi usado lá atrás para questionar os investimentos de Manchester City, enfim, dos árabes, de investidores. Na época ainda eram Abramovich, enfim, era uma turma diferente. Teoricamente, doping é aquilo que você vai contra a lei. No Brasil, como você não tem nenhuma regra, no fundo você não tem um doping, porque você não está violando nada. Mas aí o conceito do Botafogo é um conceito mais próximo do que o Wenger, que citou essa expressão pela primeira vez, pensava: eu não posso competir com os meus 200 milhões de receita contra alguém que está aportando 500 milhões todo ano para tornar o time competitivo. Mas, de novo, o objetivo deveria ser sempre o de controlar dívida, controlar pagamento, garantir que todo mundo receba. Quem fere mais o conceito é o Corinthians e clubes como o Corinthians, que atrasam, que não pagam, continuam contratando, tentam ser competitivos na base da fragilidade do sistema. Você usa muito o termo all-in, né? O Corinthians está dando um all-in para não cair no momento. Não é o all-in para ganhar, né? O campeonato é o all-in. Eu queria entrar um pouquinho no assunto dos MCOs, o Multi-Club Ownership, que é o caso do Botafogo novamente. E eu tenho a sensação de que esse tipo de mecanismo, onde há uma holding com diferentes clubes, vai começar a se espalhar. Não é só o Botafogo, né? Tem o Bahia também, numa situação semelhante. Numa situação como essa, onde uma holding detém vários clubes, você entende que esses clubes são mais arriscados de uma saída repentina do que um investidor ou de um private equity qualquer? Ou você vê como um pouco mais estável essa situação dos MCOs? Eu acho que é mais, não vou chamar de mais seguro, mas é talvez um pouco menos arriscado. À medida que você tem mais clubes, você tem, primeiro, maior mobilidade financeira, segundo, uma mobilidade de transação de jogadores, enfim, e você tem estruturas mais pesadas. Quando você tem um clube só, com um único dono, e esse dono resolve ir embora, dificilmente ele vai embora de um MCO. É mais fácil ele sair vendendo os clubes ali se ele tiver uma situação apertada, do que necessariamente ter um problema no único clube. É a história do cesto, né? Você tem um cesto com diversos ovos ou um com um só. Se quebrar esse ovo, acabou. Se o outro quebrar, você tira, limpa, arruma e vende um outro para cobrir o buraco. Então, eu acho que os MCOs eles vão espalhar, eles vão se tornar recorrentes no universo do futebol. Eles precisam ser controlados de uma maneira mais institucional, e aí quem tem que fazer esse controle é a FIFA. Mas eu acho que eles são mais seguros para os clubes do que um investimento de um único dono que resolve do dia para a noite deixar de colocar dinheiro e a coisa pode desandar. Mas eu imaginei que a resposta fosse essa, mas eu tenho uma sobre-pergunta. Apesar de eu concordar com você que os riscos são menores, há o risco de um time se tornar periférico rapidamente nesse sistema, né? Ou seja, lendo uma das matérias que você escreveu, você cita o Botafogo como por uma situação circunstancial de não haver uma flagship para holding, para Eagles Holding, né? Dentro da Premier League, o Botafogo acabou virando essa flagship, ou de maneira temporária, possivelmente, já que o Lyon não será.
Mas isso também é uma coisa que o torcedor do Botafogo hoje se beneficia desse movimento, mas pode perdê-lo rapidamente a partir do momento que a MCO estabelecer uma flagship num mercado mais atraente. Tenho razão nesse pensamento ou não? Então, esse não é, talvez, separando os riscos aqui, né? O risco, acho que tem menos risco de quebra, tem menos risco financeiro, mas tem mais risco de relevância. Foi o que eu comentei. Se você olhar a estrutura dele, o Crystal Palace ele não faz nada, porque ele não tem o que fazer no Crystal Palace, ele não gere o clube. Na Bélgica, o clube dele é muito pequeno, não tem relevância. Na França, o Lyon é um time com boa história, com porte e tudo mais, mas está longe do PSG e nos últimos anos tem ido muito mal do ponto de vista esportivo, o que denota ali um pouco de dificuldade na gestão. Sobrou o Botafogo. O Botafogo é onde ele está apostando todas as fichas para ser campeão, gerar valor nos atletas. Em algum momento, por isso que ele tanto quer comprar o Everton, que passa a ser o clube de referência dele. Significa que o Botafogo vai transferir todos os jogadores para o Everton do dia para a noite? Não, vai continuar sendo uma passagem. Só que essa passagem ela pode durar menos tempo. Então, em vez do jogador vir aqui ficar 2, 3 anos, ele vai ficar 6 meses, ele vai ficar uma temporada. Para o torcedor é ruim? Quem tem que responder é o torcedor. Eu acho que você não cria vínculo, você não cria um projeto de longo prazo à medida que você vai trocando de jogador o tempo inteiro. E está sempre no risco de ser só uma passagem. Agora, vamos considerar o contexto. O Botafogo pré-SAF era um clube que ia caminhando por uma certa irrelevância, para total irrelevância esportiva. Hoje ele já tem uma situação mais equilibrada e relevância esportiva. Se ele continuar, mesmo nesta forma atabalhoada, digamos assim, né, de bem vai jogador o tempo inteiro, e ele continuar tendo representatividade, disputando Libertadores, eventualmente disputando títulos, para o torcedor está tudo bem. O que ele não pode, aí o torcedor tem que estar sempre atento, é transformar esse clube só numa passagem muito rápida, onde você, em algum momento, começa a desviar o foco para outros clubes e deixa o Botafogo ou o clube no Brasil desassistido. César, como você vê o crescimento da SAF no futebol brasileiro em relação aos clubes que dificilmente virarão SAF nesse primeiro momento? Você vê uma redução de competitividade? Você vê essas alavancagens temporárias para que o time se torne competitivo? Ou você vê um cenário onde uma SAF pode ser, por um longo tempo, tão competitiva quanto, por exemplo, hoje é o Flamengo ou o Palmeiras? Eu acho assim, de novo, o investidor não tem, mesmo o City, não vai ficar botando no Brasil 500, 600 milhões de reais todo ano. Não faz nem sentido econômico isso. Você não vai tirar retorno disso, não vai ficar queimando dinheiro, não tem porquê. Então, eu entendo que assim, as SAFs, elas são muito melhores hoje do que eram os clubes associativos antes. Elas já criaram uma tendência positiva de gestão. Melhora a gestão, controla custo, enfim, investe, o time começa a ser esportivamente mais eficiente. Isso vai atrair mais receita, vai atrair mais resultado, ele muda a SAF de patamar, em algum momento ele vai continuar, ele vai investir, depois ele vai parar. O que você fez? Você jogou o patamar para cima. Então, eu acho que do ponto de vista competitivo, eles tendem a ser mais competitivos, eles já são mais competitivos hoje, tendem a continuar este processo. E eles vão atacar, de certa forma, esses clubes de ponta, mas com menos relevância. Talvez eles passem a fazer parte daquele segundo tier, o clube que vai brigar por Libertadores, eventualmente vai brigar por uma Copa, pode ser que brigue pelo título brasileiro eventualmente, mas eles vão jogar para baixo aquelas associações que antes ocupavam esse ali, do quarto ao time sexto médio, lugar, né? Médio grande. E aí que não se reestruturar, e aí a gente pode colocar na sexta Grêmio, Internacional, de certa forma o São Paulo. Os mineiros viraram SAF, né? Então, hoje. É verdade, os dois. E os dois. E num processo de investimento muito forte. A gente lembra muito do Botafogo, mas ignora o Cruzeiro, que também contratou muita gente, trouxe muita gente esse ano e está colocando um caminhão de dinheiro lá, o Pedro Lourenço, para transformar o time novamente. Então, você vai pegar esse bloco, esse vai criar, na verdade, aí sim você passa a criar uma competição mais acirrada. Você pode atrapalhar o Atlético Paranaense, que está numa crescente, mas é uma associação. Você vai criar um bolo, na verdade, ali mais competitivo, talvez torne o campeonato mais interessante, mas você vai jogar algumas associações com um nível mais baixo de investimento, porque elas não vão ter capacidade de acompanhar, especialmente nesse primeiro momento. Talvez ali daqui 3, 4 anos, na hora que os investimentos entrarem numa rota mais natural, você volte a ter ali um certo equilíbrio, porque o Botafogo não vai chegar a 1 bilhão de receita, o Cruzeiro não vai chegar a 1 bilhão de receita.
o Bahia não vai chegar a 1 bilhão de receita. Mas Corinthians, São Paulo, esses clubes vão chegar a 1 bilhão de receita porque eles são grandes. Então eles vão reocupar essa posição que em algum momento fica frágil na tabela.